Quero destacar na minha vida profissional e ganhar dinheiro. Exatamente isso, você falou tudo. Destaque traz, poder, empoderamento, traz o sucesso, e o sucesso traz o quê? Dinheiro, tá? A gente acorda todos os dias na nossa vida gastando, a gente vai trabalhar, tem o transporte público, tem o Uber, tem a gasolina, tem o estacionamento, tem a tua vestimenta, tem a tua alimentação. Nada mais justo e certo na nossa vida do que a gente trazer para nossa vida a energia do dinheiro. Cada vez mais, cada vez podendo dar o melhor para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso companheiro, ou até mesmo, nos presenteando com viagens, com a troca de um carro, com a troca da tua casa ou adquirindo um sítio, uma casa na praia, prosperando. Então clica aqui no link da bio e faz a compra agora e tenha um ano maravilhoso, começando no primeiro mês do ano, dia 24, estando nesse ritual que definitivamente vai mudar a tua vida financeira.